Olá, eu sou Graziela Marracini, sou astróloga, taróloga, radiestesista e EFT practitioner. E hoje eu vou falar justamente sobre essa técnica que se chama EFT ou EFT em inglês, Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional. O que vem a ser isso? Vamos imaginar assim: a libertação das emoções negativas que podem sabotar a sua felicidade. Não é suficiente? Puxa, todo mundo quer, né? Na realidade, as emoções negativas, a EFT é uma técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos por duas pessoas, Gary Craig e Roger Callahan. Atualmente, quem detém o EFT, o site da EFT, Emotion Free, é o Gary Craig. Ele que cria e talvez ajude a divulgar ainda mais no mundo essa técnica maravilhosa. Para que ela serve e o que ela é? Na realidade, ela foi iniciada por estudos feitos a partir de duas coisas. Uma que é mais ocidental e que todo mundo conhece como PNL, que seria a técnica de libertação no sentido da palavra, né? Que a gente aprende a falar coisas para nós mesmos, para a gente se libertar das emoções negativas. Mas eles perceberam que não era suficiente, que essa técnica não dava respostas suficientes. Assim como não dá resposta suficientemente rápida você ir para o analista e ficar contando as suas emoções e seus problemas negativos. Então eles juntaram uma técnica que é baseada na acupuntura chinesa e que ela, na realidade, não vai usar as agulhas, mas você vai usar os teus dedos para usá-los como pequenos martelos que vão atuar nos pontos da acupuntura para justamente libertar essas energias que eventualmente ficaram presas, como se tivesse um engarrafamento, quando a gente tem alguma emoção negativa. Então, na realidade, a conclusão que eles tiraram, e que essa é a grande chave da compreensão dessa técnica, é que todas as emoções negativas causam uma interrupção energética. Nós sabemos que nós temos aqui no cérebro, a nossa mente, ela guarda, armazena todas as nossas emoções, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Quando a gente tem um pensamento positivo, o nosso corpo descarrega no corpo e manda para os órgãos do nosso corpo uma informação positiva que vai se depositar nos órgãos do nosso corpo. Por isso que as pessoas mais felizes, normalmente mais alegres e mais positivas e otimistas, elas gozam de mais boa saúde, né, em geral. E quando a gente tem um trauma, uma emoção negativa, um trauma pode acontecer com qualquer um, né? Uma queda, a perda de um ente querido, uma dificuldade financeira, a perda de um emprego, muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida que causam emoções negativas. Essas emoções negativas vão, a partir do nosso cérebro, vão gerar neuropeptídeos negativos, ou seja, informações negativas que irão para algum órgão do nosso corpo. E os órgãos mais atingidos, normalmente, dependem muito da nossa personalidade. E eu, como astróloga, já coloquei até uma palestra sobre justamente astromedicina, que relaciona os órgãos do corpo com os nossos signos astrológicos e com os planetas regentes. Porém, isso independe da gente conhecer a astrologia ou conhecer a acupuntura para que essa técnica tão simples e tão maravilhosa possa funcionar. Aí, quando eles fizeram essa descoberta, que toda emoção negativa causa uma interrupção, eles também fizeram o raciocínio ao contrário, ou seja, a interrupção que foi causada pela emoção negativa pode ser revertida se eu
eliminam a emoção negativa. Na realidade, a técnica de EFT não elimina a emoção, ela elimina simplesmente o efeito dessa emoção. Ela restabelece a energia que foi interrompida no momento do acontecimento negativo. Então, para que serve a EFT? Vamos lá. Pode servir para as dores físicas, qualquer dor. Dor de cabeça, enxaqueca. Ai, meu Deus, como a gente sofre de enxaqueca, né? Eu sofri durante muitos anos. Sinusite. Foi através disso, da cura da minha sinusite, que eu descobri essa técnica maravilhosa. E nunca mais eu sofri de dores de cabeça causadas pela minha sinusite. Uma dor no pescoço, aquela dor no ombro que provém quase sempre das nossas tensões diárias. Dores em qualquer parte do corpo, né? Isso pode ser eliminado e é eliminado até de uma certa forma bastante rápida, porque a dor física, ela é quantificável. Nós podemos dizer, eu tenho uma dor de 1 a 10 e a partir daí você faz a técnica, ela vai diminuir para 8, para 7, para 5, depois ela vai desaparecer. Então é muito mais fácil você trabalhar uma dor física, ou seja, uma dor já manifestada. Porém, você pode eliminar qualquer outra coisa, inclusive um vício, por exemplo, né? Pode auxiliar você, se você está tratando, por exemplo, de deixar de fumar, ou se você está fazendo um tratamento para emagrecer, ele pode ser um auxiliar muito importante para isso. Sempre dependendo de como você usa essa mesma receita básica, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Outras coisas que nós podemos eliminar com essa técnica. Todas as sensações negativas, ansiedade, medo de falar em público, medo de dirigir carro, até síndrome do pânico, que é uma coisa bastante comum hoje em dia, especialmente quando uma pessoa sofre de uma violência, né, nas nossas cidades tão violentas. Então, você depois vai eliminar essa sensação negativa que vai permanecer, né? Um estupro, né, alguma coisa que às vezes um próprio parceiro possa ter feito que baixou a tua autoestima. Então, podemos trabalhar também a autoestima. Podemos trabalhar também coisas mais do dia a dia, sucesso profissional, prosperidade. Por que a gente às vezes tem essas dificuldades? Porque nós temos armazenados dentro do nosso cérebro sabotadores, desde que nós somos pequenos, às vezes colocados pelo pessoal de nossa família, pelo professor que dizia que a gente era burro, que não aprendia nada, né? E aí a gente passa pela vida depois com essa dificuldade subjacente, ela fica lá armazenada. Então todas as vezes você vai ter essa mesma dificuldade para você ir adiante no seu caminho. Não sou digna de amor, né? Aí você só arruma relacionamento ruim. Meu Deus do céu, que coisa. Às vezes tem gente que tem mão podre para relacionamento, não é? Então, é assim, a gente pode eliminar a sensação de que nós não podemos ser amados, não podemos ser felizes. E essas coisas, primeiro elas vêm como sensações e acabam depois em dores ou em doenças. Portanto, se a gente elimina antes, melhor, não é? Então, vamos falar um pouco do que consiste essa técnica, né? Eu falei sobre a liberdade emocional e na realidade você vai dizer para mim assim, eu posso experimentar em tudo? Pode experimentar em tudo. Tem contraindicação? Não tem contraindicação. Você pode usar junto com um tratamento que você esteja fazendo com seu médico, com seu terapeuta, pode usar junto. Ele pode ser um auxiliar. Muito bem. Ele tem uma base científica? Tem sim, tá? Tanto que vocês vão ver que ela é composta de várias técnicas, uma depois da outra. E é esse conjunto de técnicas que é chamado EFT. Olha que foi usado, inclusive, na época que tinha a guerra do Vietnã e que voltavam, aqueles soldados traumatizados, voltavam para os Estados Unidos e não conseguiam restabelecer uma rotina saudável para a vida deles.
Então, essa técnica ajudou, inclusive, a superar traumas de mutilações, acidentes ou coisas parecidas. Então, olha como isso é importante. Muito bem. Às vezes, o problema que nós temos está muito entranhado no nosso subconsciente. Por estar muito entranhado, podemos ter dificuldade de ir lá buscar nesse nosso inconsciente aonde que foi originado o problema. Mas geralmente, quando a gente começa a tirar a casquinha de cima, a gente acaba achando o ponto-chave. O Gary Klein, ele fala assim, é como quando você começa a tirar a erva daninha de um jardim, né? Às vezes você acha que a erva daninha tá só aqui, aí você começa a puxar, você vê que as raízes vão andando, né, pelo jardim, e aí o trabalho é muito maior, às vezes, para tirar tudo. Mas a gente consegue, sempre com persistência e não tem contraindicação, portanto, mal não faz, né? Então, vamos falar primeiro como é que eles iniciaram esse trabalho a partir justamente desses pontos da acupuntura. Para não estar estudando toda a parte da acupuntura, né, que a gente vai no acupunturista, ele tem lá milhões, né, centenas de pontos na frente, do lado direito, do lado esquerdo, atrás do nosso corpo. Todos esses pontos sempre correspondem a alguns órgãos ou vísceras, né, do nosso corpo. Então, pontos que podem ser estimulados e que, quando não estão recebendo uma boa energia, vão adoecer. Dor no fígado não é por causa do fígado em geral, é por causa da raiva que nós amargamos por alguma frustração e que vai lá se acumular, né? Dor no rim, né? Pode ser um problema de relacionamento com o marido, com o namorado, vai dar dor no rim. Então, vamos trabalhar isso daí da forma consciente, né? Com a EFT. Muito bem. Em que consiste a receita básica? Existe... A primeira parte é uma parte que ele chama de praticamente PNL, porque ele descobre uma frase neutralizadora. E aqui entra um ponto muito importante. Ele chama isso de preparo, como se fosse uma receita. Você prepara, né, o teu corpo para receber todas as informações. E como você recebe isso? Você prepara o corpo estimulando o timo. O timo, você vai falar, o que é isso? É uma glândula do corpo. É uma glândula que nas crianças é muito grande, ela fica perto do coração, praticamente atrás, no mediastino, né? No meio, entre os dois pulmões e aonde reside o coração, ali atrás tem uma glândula. Essa glândula é a glândula dos sentimentos e das emoções. Quando a gente está feliz, ela fica grandona. Quando a gente está muito infeliz, ela se atrofia. Nas crianças ela é muito grande, porque eles nascem primeiro pelo tamanho deles, mas é grande em relação ao coração mesmo. Porque eles são felizes, depois são atrofiados pelo monte de não que eles recebem na vida, pelos monte de traumas que eles acumulam. E aquela glândula, coitadinha, fica muito pequenininha, e é ela, na realidade, que é responsável por aquele sentimento que a gente tem de amor, de felicidade ou de tristeza, é ao qual o nosso coração responde. O coração simplesmente responde ao timo, que é estimulado pelo nosso cérebro. Então, como nós vamos começar o preparo, nós vamos arrumar uma frase para estimular o timo. O timo, sendo ele responsável pelo amor, eu poderia dizer o amor próprio, a autoestima, então é o primeiro a ser estimulado. Essa frase, ela inicia no negativo. E muitas pessoas me dizem, mas na PNL a gente não usa frases negativas. Mas nesse preparo, o mais importante não é o início da frase, mas o final da frase. Então nós vamos imaginar assim, eu tenho dores de cabeça, vamos lá, enxaqueca do lado direito da minha cabeça, né? Enxaqueca normalmente, enxaqueca ou hemicrânia, pega metade do cérebro. Né? Normalmente essa parte aqui da frente, às vezes ela vem atrás, às vezes ela vem do outro lado. Então,
vamos usar isso como exemplo, que é mais fácil. Mas pode ser dor no ombro, pode ser qualquer outra coisa, depois as frases serão elaboradas. Muito bem. Então, eu vou começar meu preparo dizendo para mim mesma que apesar de eu estar sofrendo com essa enxaqueca do lado direito da minha cabeça, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Essa que é a frase-chave. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Nós estamos mandando uma informação para o Timo vai se abrir, o nosso coração vai começar a mandar o nosso sangue para os órgãos, já de uma forma com energia. Muito bem, como nós estimulamos o Timo? Eu vou tirar o colar para vocês verem aonde fica, mas depois tem uma figura que vocês podem também ver, tá? Nós temos todos aqui, nós temos um ossinho aqui que vem da cintura escapular, que vai até o ombro, Quando a gente mexe tem um ossinho aqui com uma saboneteira, na minha época se chamava saboneteira isso daqui. Hoje em dia, às vezes nas pessoas magras dá pra gente sentir, tem um osso, aqui. Vocês partem desse osso e descem 4 dedos e aqui vocês vão encontrar 2 pontos que são ligados às pontas do timo. O timo fica aqui com 2 pontas viradas para cá. Nós não precisamos estimular dos 2 lados. Podemos usar um lado ou o outro lado. Ou começar por aqui e terminar pelo outro lado, não importa. Mas o que nós vamos fazer no início é primeiro dizer para o timo que, apesar dos problemas que nós temos, o problema que nós estamos focalizando nessa rodada, a gente chama isso de rodada, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Isso nós vamos fazer massageando o timo, ok? Então, tudo bem até aí? Então, vamos lá, 3 vezes. Quando a gente terminar isso, nós vamos começar a fazer a própria parte baseada na acupuntura, que são as batidas em 12 pontos importantes do nosso corpo, porque eles correspondem a 12 órgãos ou vísceras do nosso corpo, ou pontos principais, como é, por exemplo, o vaso, aqui tem o vaso da concepção, e o vaso que estimula todo o lado cardíaco. Muito bem. Então, depois que nós terminamos de falar do timo, que seria o preparo, nós vamos começar a dar leves batidas, e aí eu depois vou explicar a sequência, que vão ser assim, com os 2 dedinhos, como um martelinho, umas 7 ou 8 vezes, não precisa contar, porque você vai estar falando uma frase, então você não vai conseguir contar e falar a frase ao mesmo tempo. Então, você vai falar a frase, em geral, o comprimento da frase é suficiente para você dar as batidinhas. Então, do lado da sobrancelha, do lado direito do olho, embaixo do olho, sempre no ossinho, tá? Embaixo do nariz, tá? Embaixo da boca. Aqui nesse tal ossinho, que não tem nada a ver com aquele ponto doído do timo, tá? Que nós estimulamos no começo. É bem aqui nesse ponto, nesse ossinho que tem aqui, tá certo? Depois nós temos um ponto embaixo, na altura do mamilo, como se tivesse sutiã. Aí você fala, mas eu sou homem, não tem importância. Põe 4 dedos embaixo do mamilo, você vai achar esse ponto aqui também. Outro ponto fica embaixo da axila, mas não é na mesma altura desse, é mais acima, eu diria na parte superior do sutiã, onde o sutiã passa aqui do lado. Uns 4 dedos abaixo da cavidade da axila, bate aqui. Quando termina aí, nós temos uma sequência nas mãos. Então, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 9, olha, bem na pontinha da unha, 9, 10, 11, 12, ok? E no último nós vamos bater num ponto que se chama ponto de karatê, na realidade ele fica aqui, pode ser estimulado aqui ou aqui. Aí, não sei se vocês perceberam, mas eu pulei esse dedo, que é o dedo do anel. Aí vocês vão me dizer, mas por que esse dedo? Porque nós vamos estimulá-lo agora, de uma outra forma.
E essa é a parte mais engraçada dessa técnica, que quando a gente faz isso em público, né, as pessoas dão risada, eles acham muito engraçado, porque ele entra numa outra técnica que se chama cinesiologia, ou kinesiologia, cinesiologia aplicada, que tem relação com os olhos e com o movimento dos olhos para fixar a informação no nosso cérebro, estimulando os dois hemisférios, ok? Então, quando a gente terminou tudo isso, nós vamos fazer o que a gente chama justamente de gama de 9, porque são 6, é uma sequência de 6 operações, 6 coisas pequenas, que nós fazemos estimulando esse ponto que nós deixamos de lado, que era para não atrapalhar, né? Não ter coisa demais no mesmo lugar. Então, a gente vai pegar esse ponto e vamos fazer a sequência de gama de 9, que é feita com os olhos. Fecha o olho. Abre o olho, olha para baixo à direita, olha para baixo à esquerda, faz uma sequência para a direita no sentido horário, outra sequência de olhar no sentido anti-horário, cantarola uma música, a música é a sua escolha, vai contar até 5, 1, 2, 3, 4, 5, cantarolar de novo. Terminou? Nós fizemos o recheio da nosso, lembra que lá nós fizemos o preparo, a primeira sequência, o gama de 9 e vamos voltar na sequência. Vamos recomeçar batendo naqueles 12 pontos que são os mesmos pontos do início, ok? Sempre naquela sequência. Depois eu vou ver se dá pra gente explicar que cada um desses pontos corresponde realmente a um órgão e a um terminal, que na acupuntura também é usado. Mas esse estímulo é suficiente normalmente. Vocês vão achar no seu corpo alguns pontos mais doídos que outros, tá? Às vezes é esse, às vezes é esse, porque às vezes é o baço, às vezes é o fígado, às vezes é outra coisa que está precisando ser estimulado. Aqui, por exemplo, é muito bom para a mulher quando ela está com TPM, porque essa parte corresponde justamente ao útero e ovário. Então, vocês veem que tudo tem um sentido. Então, vamos olhar agora essa figura aqui, ó, vocês vão... Essa figura, depois vocês vão poder ver no meu site. Vocês podem, inclusive, ir lá, tem vários artigos sobre EFT. E vocês podem também fazer o download e copiar ou imprimir esta figura. Tá certo? Nessa figura está explicada toda a sequência que nós vamos fazer agora. Tá bem? É um resumo, né, dessa sequência toda. Então, vamos lá, vamos focalizar a enxaqueca do lado direito da minha cabeça, ok? E vamos fazer juntos. Se você não tem enxaqueca, não tem problema, é só para você aprender, provavelmente não vai acontecer nada. Se você já sofre de enxaqueca, aproveita para aprender e depois você vai fazer para a tua enxaqueca, para insônia, para dor de cabeça, dor no joelho. Uma coisa muito importante. Seja muito específico, porque o nosso cérebro funciona como um computador. Se você vai lá no computador e pede para ele procurar um arquivo, mas você não informou direito qual é o arquivo que você quer, ele vai procurar e te dizer não achei nada. E na realidade o arquivo está lá. Ele está na nossa cabeça, em algum lugar. Então você vai dizer para ele: ah, estou com dor no cotovelo direito, estou com dor no rim do lado esquerdo, estou com uma infecção, que está tratando com o médico, mas ele pode ser auxiliar para eliminar a dor e ajudar o rim a funcionar, não é? Mas você tem que também especificar o que é. Muito bem, então vamos fazer juntos? Vamos lá, se prepare. Lembre-se que na sequência dos olhos não pode mexer a cabeça, não pode olhar para baixo mexendo a cabeça. Eu sei que no início parece uma coisa um pouco difícil, mas você vai ver que depois, na hora que você dominar isso, 3, 4 vezes que você faz, você não vai precisar nem olhar mais a figura, né? Esta figura dos tapping points, os pontos a serem estimulados, ok? Muito bem. Então, vamos começar com a nossa batida. Mas antes disso,
Lembre-se, vamos conversar com o timo, dizer para eles que nós nos amamos, porque é ele que vai ser o mandão nessa história. Então, olha, lembre-se, 4 dedos abaixo do ossinho aqui, ou de um lado ou do outro. Em geral, quando a gente faz isso, a gente sente dor, por isso que ele é chamado de ponto doído. Por quê? Porque se a gente está com alguma dor ou com algum problema de saúde, é porque esse ponto não está muito bom, tá? Então, vamos começar. Eu vou acariciar o timo e vou dizer para mim mesma, apesar de eu estar com essa enxaqueca do lado direito da minha cabeça, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com essa dor de cabeça, essa enxaqueca do lado direito da minha cabeça, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu estar sofrendo com essa enxaqueca do lado direito da minha cabeça, eu me amo, me aceito profunda e completamente. Pronto. Ele recebeu, me amo profunda e completamente. Agora vamos iniciar a bater. Nós não precisamos da frase toda. Nós vamos usar somente enxaqueca do lado direito da cabeça. Então, vamos começar as nossas batidas. Enxaqueca do lado direito da minha cabeça. 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 Aqui no ossinho, tá? Enxaqueca do lado direito da minha cabeça. E embaixo do mamilo, embaixo do sutiã, se for mulher, enxaqueca do lado direito da minha cabeça. Enxaqueca do lado direito da minha cabeça. Na mão, enxaqueca do lado direito da minha cabeça. 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 Muito bem, respirem. Agora nós vamos passar para o gama de 9. Vamos achar o ponto aqui em cima do anular. A gente pode bater ou esfregar. Eu prefiro bater. Para mim é mais fácil, mas você pode fazer uma coisa ou outra. Lembre-se que não pode mexer com a cabeça. Fecha o olho, abre o olho, tente focalizar a tua dor de cabeça do lado direito. Abaixa o olho para o lado direito, abaixa o olho para o lado esquerdo. Agora segue como se fossem os ponteiros de um relógio. E volta para trás. Ok? Vamos cantarolar. Na, 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 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, 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 na. A música você escolhe. Não pode ter letra, só a música. Para os 2 hemisférios ficarem estimulados. E agora nós vamos voltar às batidas. Enxaqueca do lado direito da minha cabeça. 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 Ó, eu posso usar aqui, eu sou canhota, mudei de lado, não importa. Enxaqueca do lado direito da minha cabeça. 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 Ok. Respira fundo.
acalme, porque isso daqui agita. Parece que todos os órgãos do nosso corpo começam a responder. Em geral, quando você faz a primeira vez, isso deve já diminuir de 10, pelo menos para 5, a enxaqueca. Daí a pouquinho ela até quase fica inexistente. Mas vamos imaginar que persiste no teu inconsciente aquela sensação, aquela emoção negativa que está causando a dor de cabeça. Às vezes você brigou com o marido, né? Ou, sei lá, um filho, né? Que te deu uma preocupação, né? Ou um namorado. Então é provável que a dor de cabeça queira aparecer de novo, porque aquela dor de cabeça, ela tem uma origem. É a tua raiva, a tua frustração, né? Ah, você pode fazer uma rodada trabalhando, apesar de eu me sentir frustrada no meu relacionamento, eu me amo, me aceito profundo e completamente? Claro. Apesar de eu não ter uma boa autoestima, apesar de eu achar que eu não posso conseguir a prosperidade, as frases podem ser elaboradas sempre dessa mesma maneira. Eu me amo e me aceito profundo e completamente, estimulando o nosso querido timo, tá bom? Amor, essa é a chave da história. Quando a gente termina, vamos imaginar que no dia seguinte, posso fazer no mesmo dia, mais uma vez? Pode fazer daqui a uma meia hora, daqui a uma hora, deixa um tempo, né, para o teu corpo responder, e você pode fazer novamente. Só que quando você fizer novamente para o mesmo assunto, você vai precisar acrescentar: eu ainda estou com o resto de enxaqueca. Ou, apesar de eu ainda estar com um pouco de enxaqueca, apesar de eu continuar com enxaqueca. Você tem que dizer para o cérebro que, apesar do trabalho que você fez, ela não sumiu completamente. E aí você faz 3 ou 4 vezes por dia. Depois você não vai precisar, você vai chegar uma hora que você não vai mais nem lembrar que existe enxaqueca. Aí você vai dizer: nossa, mas ela sumiu. Veja bem, ela não sumiu por causa que você eliminou a lembrança negativa do fato que originou a dor de cabeça. Mas é a causa que foi eliminada porque você restabeleceu o fluxo energético. Essa é a fase mais importante, tá bem? Então, por outras aplicações, é possível que as frases vão ser modificadas. Para isso, vocês entram no site, né? Tanto no somostodosum.ig.com.br, né? somostodosum.ig.com.br. Vocês vão achar o meu site lá, Graziella Marracini, Astrologia, e vocês vão entrar no meu site, que é www.astrosirius.com.br. Lá tem uma das coisas embaixo da minha fotografia, tem um monte de lembretes e de botõezinhos, e embaixo assim tem um botãozinho EFT. Lá vocês vão achar os artigos, a descrição do manual básico e também as fotos, exatamente essa foto do Tapping Points, que isso é muito importante de vocês terem à mão, tá? Porque no início nós não conseguimos decorar. Mas olha, 2 dias, 3 dias, vocês não vão precisar mais disso daqui não, tá? Vocês querendo ir mais adiante, vocês mandam um e-mail para mim. Tem lá, info@astrosirius.com.br. E aí eu vou responder: olha, Graziella, eu tô fazendo para isso. Olha, teve uma cliente minha que ela veio fazer o mapa astral. Sugeri para ela aprender a fazer EFT por causa da ansiedade. Só que ela descobriu que como ela leu, né, várias coisas, ela perguntou para mim: eu posso usar para diminuir a gordurinha na barriga? Menininha jovem, né, muito bonita. Então, a vaidade pode ajudar enquanto você está fazendo um regime para obesidade, para estimular, por exemplo. Ah, eu quero ir fazer caminhadas ou corridas no Ibirapuera, mas eu estou adiando. Então, a procrastinação, né, coisa ruim que a gente sempre faz, deixa para amanhã, pode usar, apesar de ter esse hábito, né, de procrastinar. E outra coisa, pode usar também para emagrecer. Mas aí vocês vão mandar para mim um e-mail para eu dar instruções para você. Então, eu vou deixar esse
vídeo, né, esse tutorial, para vocês aprenderem o que é o básico. Se vocês quiserem depois aprender para aplicar para outra pessoa, também podem. Com o mesmo método, nós podemos fazer para uma pessoa que está doente, por exemplo, que está acamada. Ela não precisa bater, nós podemos bater. Podemos fazer numa criança, que está com dor de ouvido, uma criança que está com dor de cabeça, que está agitada, que não consegue dormir. Sempre com, claro, com algumas exigências, especialmente no fato de criança, porque a criança não precisa de tanto estímulo, né? Então as batidas são menores, são feitas em menos quantidade também. Então, espero que vocês tenham gostado, e se vocês desejarem saber mais alguma coisa, entrem em contato comigo. Tchau, e façam um bom proveito dessa técnica maravilhosa, e vivam mais felizes, satisfeitos, prósperos e se sentindo amados. Tchau!